Então, é com muita graça e paciência que eu venho falar sobre o tema de alegria. Primeiro, para a gente falar sobre alegria, devemos dizer que a alegria está intrinsecamente ligada ao dom da vida. Só pode ser alegre quem foi criado por Deus, pois ganhou o dom da vida. Então podemos concluir que Deus criou todas suas criaturas para a felicidade. Todos nós merecemos ser felizes, porém não haverá possibilidade de encontrar felicidade onde não há, pois a felicidade é um dom que vem de Deus. Por isso, só poderemos ser felizes ao lado de Deus. Quem vive triste carrega um grande fardo em sua alma, e a tristeza torna a vida neste mundo penosa, dolorosa e cheia de aflição. Quem se entristece e abraça a depressão acaba por encontrar uma abreviação de sua vida, já que a tristeza traz doenças, a tristeza diminui o nosso tempo de vida aqui na Terra. Então, a tristeza é a mãe que amamenta todas as doenças, pois Deus não criou nossa vida para que fosse um fardo. Se Deus quisesse realmente o homem carregar sua vida como fardo, não teria enviado seu Filho para nos dar a salvação e arrastar este nosso fardo do pecado para uma cruz e pagar o preço de nossos pecados com sangue. E muito menos teria fundado uma igreja para continuar a espalhar o seu legado e reviver este feito na Santa Missa durante toda a eternidade. Quem muito triste vive, pouco a Deus conhece. Quem muito troca de religião não será feliz em nenhuma. Quem conhece a doutrina católica, a cada dia mais se alegra e louva a Deus por isso, por ter tido essa oportunidade, por ter ouvido a voz da verdade transfigurada em Cristo e espalhada entre seus discípulos, que é a Igreja Católica. O mundo é muito pequeno diante de Deus, e os tormentos do mundo não se equipara aos tormentos que Deus pode nos dar através de sua ira e de sua justiça. Por isso devemos temer 1000 vezes mais o julgamento de Deus do que o julgamento do mundo, devido à grandiosidade que é o nosso Deus. Então a maior alegria do homem deve estar em servir a Deus. A tristeza do justo é tão efêmera como a alegria do injusto neste mundo. O castigo de Deus para o justo é tão bom quanto a ausência dele para o injusto. Então, sempre que formos castigados por Deus, devemos sentir uma felicidade por saber que Deus está fazendo isso por amor para conosco. Deus realmente nos deu esta vida de maneira penosa, já que viemos de uma criação à base do pecado, à base do estelionato. Pois desde o pecado original, o homem vem se afastando de Deus, e o preço da reconciliação ele é muito grande, e Jesus Cristo que nos diga: se ignorarmos o sacrifício de Cristo, inevitavelmente viveremos uma profunda tristeza, pois não haverá esperança de salvação. Se não acreditarmos em Deus, que Ele justifica o homem e nos acolhe em suas muralhas para nos proteger, para nos dar abrigo no céu, se olharmos o mundo apenas com os olhos materiais, veremos que nós não somos nada, que não levaremos nada deste mundo, que nossa vida foi em vão, pois tudo se perde com o tempo na morte. Até mesmo a saúde, as faculdades mentais, a nossa inteligência vai se decaindo, nossa capacidade, os nossos sentidos, nossa força, nosso mérito e tudo o que nós somos, seremos substituídos aqui neste mundo. Nada foi feito para durar neste mundo, nem mesmo a nossa existência. O pecado sempre vem acompanhado pela tristeza, principalmente se praticado a longo prazo. É óbvio que uma das coisas que sempre vai existir e durar neste mundo, aparentemente é o pecado, pois sempre existiu. A iniquidade bate na porta do homem, assim como Cristo, tentando nos dar salvação. Então, nós temos duas oportunidades, de ignorar um e aceitar o outro. E no fim, o ignorado sempre vai embora. Se nós ignorarmos Cristo, ele vai embora e a iniquidade assume. Se nós aceitarmos a Cristo, provavelmente a iniquidade vai embora à medida que colocamos a Deus em nossa casa, aceitamos Ele, nos dar aquilo que temos de melhor para Ele e aceitá-lo por inteiro.
E encarando isso, vemos que, na hora da nossa morte, apenas um deles vai estar presente para nos acompanhar, ou a iniquidade, ou Cristo para nos salvar. Quanto mais rebelde for o coração do homem, mais propenso ele estará à tristeza. Aquele homem que se afasta de Deus, que zomba de Deus, aquele homem que blasfema contra Deus e não encara ele como um pai, este estará mais propenso à tristeza, o rebelde, o filho pródigo. Não podemos trocar um sentimento por um estado de espírito, já que a alegria é efêmera, a felicidade é eterna. A tristeza, que é um sentimento, ela é passageira, já a danação, ela é eterna. É um estado de espírito. Não podemos confundir as duas coisas. Nós somos muito sentimentalistas e valorizamos apenas o sentimento, aquelas emoções efêmeras. E nos apegamos mais às coisas efêmeras do que às coisas de verdade, às coisas espirituais. Por isso, não podemos encarar esses conceitos como sinônimos, como se fossem a mesma coisa. Alegria e felicidade, tristeza e danação. Os prazeres passam, os tormentos não. A felicidade, ela é um estado de espírito que somente Deus pode nos dar. A alegria de todas as criaturas se encontram na união com Deus. E quando falamos de alegrias, falamos da felicidade ou da alegria deste mundo, que se dá quando estamos em comunhão para com Deus e no sentido bem de espírito, porque é um sentimento interior. Então, qualquer criatura que desconsidere a existência de Deus ou ignora a existência dele, viverá um estado de loucura durante toda a sua vida. E essa loucura, aqui em vida, é a raiz de todas as doenças psiquiátricas. Então, é uma loucura que se manifestará na carne. E no fim, não encontrará um propósito nenhum para ela, além de sofrimento, de loucura por si próprio e condenação. Então, a alegria do homem está em seguir um caminho trilhado com Deus, em buscar a Deus e ver o que Deus tem de propósito na vida daquela pessoa, e ser capaz de executar as missões que Deus nos dá, porque o homem alegre é o homem servo, é o homem que não vive para si, é o homem que não vive para acumular tesouros, é o homem que não se preocupa com si mesmo, que não se coloca no centro do mundo, é um homem que, por mais que não viva completamente em sociedade ou viva para os outros, ele se apega a viver para com Deus e faz as coisas para Deus em nome de Deus. E assim acaba por encontrar o amor, a felicidade, o projeto de vida, o projeto de salvação e conhece a Deus em todas as formas e meios que ele pode se comunicar com cada um de nós. Que Deus possa fazer as pessoas encontrar alegria, amor à vida, amor em quem ele é, em saber sua identidade, em conhecer a verdade, o legado deixado por Deus e tudo que ele pode proporcionar para a humanidade. E é óbvio que, acima de tudo, a alegria está em Cristo, em escutar o seu coração e sua palavra e trazer para dentro de si.